Homens, quando foi a última vez que vocês choraram? Meu maior sonho na vida sempre foi ser pai, e quando minha filha Isabela nasceu, há 5 anos, lembro-me de segurá-la no hospital e pensar que nada de ruim poderia nos atingir enquanto eu estivesse lá para protegê-la. Minha esposa começou a ter dificuldades alguns meses depois que trouxemos Isabela para casa, não de forma dramática no início, apenas um cansaço persistente, um olhar distante quando olhava para nossa filha, uma voz monótona quando dizia que estava bem. Os médicos diagnosticaram depressão pós-parto, receitaram medicamentos e disseram que melhoraria. Mas não melhorou. Piorou, lentamente, e depois de repente, até que minha esposa se tornou alguém que eu não reconhecia mais, chorando por horas, depois gritando comigo por qualquer coisa, e depois ficando em silêncio por dias, de um jeito que me assustava mais do que os gritos. Ela nunca machucou Isabela, não fisicamente, mas havia momentos em que eu chegava em casa e encontrava nossa filha no berço com a fralda molhada e minha esposa sentada na sala escura. Comecei a assumir tudo, as mamadeiras, as trocas de fraldas, a rotina da hora de dormir, dizendo a mim mesmo que estava ajudando, mas na verdade, eu estava construindo um muro entre minha esposa e minha filha porque não confiava no que poderia acontecer se eu não estivesse lá. Minha esposa sabia o que eu estava fazendo e isso só piorava tudo. Ela me acusava de achar que ela era uma mãe ruim, e eu negava, mesmo sabendo que eu estava mentindo. As discussões ficaram mais acaloradas e frequentes, até que Isabela aprendeu a se calar sempre que nossas vozes se elevavam. Nos separamos quando Isabela tinha 18 meses, e minha esposa se internou em uma clínica de reabilitação. Eu me convenci de que era a coisa certa a fazer, mesmo enquanto a via partir e me perguntava se eu havia falhado com ela de alguma forma. O acordo de guarda me dava a guarda principal e minha esposa tinha direito a visitas supervisionadas, e por um tempo foi assim. Eu e Isabela num apartamento pequeno, aprendendo a ser uma família de 2, enquanto minha esposa se recuperava de uma doença na qual eu não podia ajudá-la. Aqueles primeiros anos foram difíceis de maneiras que eu não costumo comentar. Eu estava sempre exausto, trabalhando, cuidando da Isabela e me preocupando, e algumas noites eu colocava a Isabela para dormir e ficava sentado na cozinha, olhando para a parede, porque não tinha energia para fazer mais nada. Mas Isabela cresceu, como as crianças crescem, quer você esteja pronto ou não, e aos poucos ela passou de uma criança quieta e observadora para uma menina que ria com facilidade, pedia histórias na hora de dormir e me dizia que eu era seu melhor amigo no mundo todo. Chorei na primeira vez que ela disse isso, e ela me olhou com uma expressão séria e perguntou por que eu estava triste, e eu disse que não estava triste, que estava tão feliz que as lágrimas saíram, e ela sentiu como se fizesse todo sentido. Minha esposa também melhorou, com o tempo. Não curada, porque não é assim que funciona uma doença mental, mas estável o suficiente para permitir visitas sem supervisão. Estável o suficiente para fazer parte da vida de Isabela de uma forma com a qual tive que me conformar, mesmo que isso me assustasse. Até que ela me disse que queria rever o acordo de custódia, e eu não sabia como isso iria ser ou como me sentia a respeito. Uma parte de mim queria lutar, proteger o que Isabela e eu construímos juntos, e outra parte sabia que uma filha precisa da mãe, e que mantê-las separadas pode machucar Isabela de maneiras que ainda não consigo enxergar. Uns dias antes, Isabela desenhou um retrato nosso como bonecos de palito de mãos dadas, com a frase "Melhor pai do mundo" escrita em letras trêmulas, e eu o coloquei na geladeira, onde podia ver todas as manhãs. Ela me perguntou se eu tinha gostado, e eu disse que era o melhor presente que já tinha recebido, e ela me olhou radiante com aqueles olhos de criança, e eu senti tudo de uma vez. O medo, o amor, a tristeza e a esperança, tudo emaranhado num nó que provavelmente passarei o resto da vida tentando desatar. No dia seguinte à mensagem da minha ex-esposa querendo conversar sobre a guarda da Isabela, eu estava sentado à mesa da cozinha com um café nas minhas mãos enquanto Isabela comia seu cereal do outro lado da mesa. Meu telefone tocou e vi que era Evan, meu irmão, fazendo sua ligação de domingo. Atendi e tentei parecer normal, mas ele me conhecia bem demais. Ele perguntou o que havia de errado e me vi contando sobre a mensagem de texto. Disse a ele que minha ex-esposa queria rever o acordo e que eu não sabia como responder ou o que dizer. Evan ouviu sem interromper. Quando terminei, houve uma pausa, e então ele me perguntou algo para o qual eu não estava preparado. Ele disse: "Você falou com a Isabela?" A pergunta me atingiu,
Porque percebi que estava tão ocupado tentando protegê-la que não tinha perguntado nada a ela. Eu vinha tomando todas as decisões com base no medo de 5 anos atrás e não havia considerado que ela poderia precisar agora. Depois que desliguei a chamada, fiquei sentado observando Isabela terminar seu cereal e senti que estava falhando com ela de uma maneira completamente diferente daquela que eu temia. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que Evan tinha dito. Colocava Isabela na cama todas as noites e depois sentava na sala com meu laptop, procurando informações sobre modificações de guarda e mediação familiar. Li dezenas de sites, tentando entender o que minha ex-esposa poderia estar pedindo e quais eram minhas opções. A maioria dos sites falava sobre o que era melhor para a criança, o que fazia sentido, mas também me assustava porque eu já não tinha certeza do que isso realmente significava. Na terceira noite, encontrei o site de um mediador que me pareceu diferente dos outros. O nome dela era Lana Nolan, e o site dela dava ênfase em ajudar famílias a encontrar soluções que priorizassem as crianças, em vez de simplesmente recorrer à justiça. Li sobre a abordagem dela e sua trajetória e enviei um e-mail explicando minha situação e perguntando se ela poderia me ajudar. 2 dias depois, minha ex-esposa me ligou. Não tínhamos tido uma conversa telefônica de verdade há meses, apenas mensagens rápidas sobre horários de busca e consultas médicas. Atendi e disse alô, e houve um silêncio constrangedor antes que ela começasse a falar. Ela me disse que sabia que isso era difícil e que apreciava minha disposição em conversar sobre o assunto. Então ela explicou que estava estável há 3 anos, fazendo terapia toda semana e tomando seus remédios sem faltar nenhum dia. Disse que tinha um emprego fixo em um consultório odontológico, cuidando do faturamento e agendamento, e que vinha trabalhando em si mesma e provando que podia ser confiável. Sua voz ficou mais baixa quando disse que queria ser mais do que apenas uma acompanhante nas visitas supervisionadas na vida de Isabela. Ela queria poder ter rotinas na hora de dormir, ajudar com a lição de casa e estar presente nos momentos comuns que compõem a maternidade. Percebi a saudade na voz dela quando falou sobre sentir falta dessas coisas, e isso me incomodou porque eu vinha tentando não pensar no que ela poderia estar sentindo. Conversamos por uns 20 minutos, e o tempo todo eu fiquei pensando na pessoa que ela costumava ser, aquela que me assustava tanto. Mas a pessoa ao telefone parecia diferente, mais calma e mais presente, e eu não sabia como conciliar essas duas versões dela na minha cabeça. Naquela noite, durante a rotina de dormir da Isabela, eu a estava colocando na cama quando ela olhou para mim com aqueles olhos sérios que ela tem às vezes. Ela me perguntou por que a mamãe só vem de vez em quando e não o tempo todo como as mães das outras crianças. Disse a ela que era complicado, como sempre digo, mas ela continuou me olhando e disse que gostaria que não fosse tão complicado. Disse que adorava passar tempo com a mamãe e que queria dormir na casa dela como faz na minha. Algo se abriu dentro de mim quando ela disse aquilo, aquela sensação de que eu estava me agarrando ao controle com tanta força que não tinha percebido que Isabela realmente precisava. Beijei sua testa e disse que estávamos trabalhando para melhorar as coisas, e ela sorriu, abraçou seu elefante de pelúcia e fechou os olhos. Lana me retornou a ligação 3 dias depois que enviei o e-mail. Sua voz era calma e profissional, o que de alguma forma me fez sentir menos em pânico. Marcamos um horário para nos encontrarmos em seu escritório para uma reunião inicial, e ela explicou como seria o processo de mediação. Ela disse que as modificações de custódia acontecem quando as circunstâncias mudam de forma significativa e que os tribunais se preocupam com o que é melhor para as crianças, não com os medos dos pais ou mágoas antigas. Significava que havia regras e processos, mas também significava que meus sentimentos sobre o que aconteceu 5 anos atrás talvez não importassem tanto quanto eu pensava. Lana me fez algumas perguntas básicas sobre o acordo atual e o que minha ex-esposa estava pedindo, e eu disse que ainda não tinha certeza. Ela disse que tudo bem, e que parte da mediação era nos ajudar a descobrir o que cada um queria e precisava. Na semana seguinte, tive minha consulta de terapia regular com Petra. Eu a consultava há cerca de 2 anos, principalmente para lidar com o estresse do trabalho e alguns problemas de ansiedade. Entrei no consultório dela planejando falar sobre um projeto difícil no meu trabalho, mas assim que me sentei, me vi falando sobre o pedido de guarda dos filhos. Petra ouviu atentamente e então me pediu para detalhar o que realmente me assustava.
Não um medo genérico de perder Isabela ou de que algo ruim acontecesse, mas os cenários reais que me tiravam o sono. Comecei a listar as coisas. Enquanto falava, percebi que a maioria dos meus medos se referia a situações de 5 anos atrás. Eu tinha medo de chegar em casa e encontrar Isabela negligenciada, mas isso não acontecia há anos. Tinha medo de que minha ex-esposa voltasse a cair em depressão, mas ela estava estável há muito tempo. Petra me lembrou que eu estava tomando decisões baseadas em um passado que não existia mais e que talvez eu precisasse olhar para quem minha ex-esposa era agora, em vez de quem ela costumava ser. A primeira sessão de mediação estava marcada para uma quinta-feira à tarde. Tirei folga do trabalho e dirigi até o escritório de Lana. Minha ex-esposa chegou alguns minutos depois de mim, e pude ver suas mãos tremendo enquanto ela assinava o cadastro na recepção. Acenamos uma para o outro com a cabeça, mas não conversamos muito. Lana saiu e nos levou para uma pequena sala de reuniões com uma mesa e 3 cadeiras. Ela sentou-se na cabeceira da mesa, e nós sentamos um de frente para o outro, e notei que as mãos da minha ex-esposa tremiam tanto quanto as minhas. Lana explicou como funcionaria a mediação, que cada um de nós teria a oportunidade de compartilhar suas perspectivas e que o trabalho dela era nos ajudar a encontrar soluções que funcionassem para todos, especialmente para Isabela. Ela falou sobre confidencialidade e respeito, e sobre focar no futuro em vez do passado. Durante toda a explicação, eu ficava dando olhadas furtivas na minha ex-esposa e via alguém com um olhar nervoso, esperançoso e assustado, que provavelmente era exatamente como eu também parecia. Lana pediu que cada um de nós falasse sobre como víamos o atual acordo de custódia e o que esperávamos que pudesse mudar. Minha ex-esposa falou primeiro, e eu me forcei a realmente ouvi-la em vez de apenas planejar o que diria. Ela falou sobre os últimos 3 anos de sessões de terapia, controle da medicação e a construção de uma vida estável para si mesma. Descreveu seu apartamento, seu trabalho e sua rotina diária, pintando um retrato de alguém que havia se esforçado muito para melhorar. Então ela falou sobre o que estava sentindo falta, e sua voz embargou de emoção. Ela disse que sentia falta das histórias para dormir, de buscá-la na escola e de ajudá-la com a lição de casa. Sentia falta das tardes comuns de terça-feira, das panquecas de sábado de manhã e de todos os pequenos momentos que compõem a maternidade. Enquanto ela falava, percebi que estava descrevendo exatamente as coisas que haviam se tornado meu mundo inteiro, os momentos que definiam meu relacionamento com Isabela. A ideia de compartilhar esses momentos me fazia sentir como se estivesse perdendo algo essencial, e eu não sabia como separar meu medo do que era realmente justo. Depois que a sessão de mediação terminou, fiquei sentado no meu carro no estacionamento por um longo tempo antes de ligar o motor. Eu ficava repassando as palavras da minha ex-esposa na minha cabeça, tentando combiná-las com as lembranças que eu carregava comigo há 5 anos. Ela parecia genuína e atenciosa, e chorou ao falar da saudade que sentia do dia a dia da Isabela. Eu queria me agarrar à minha raiva e ao meu medo porque me sentia mais seguro do que considerar a possibilidade de que talvez ela realmente tivesse mudado. Peguei meu celular e liguei para Evan. Quando ele atendeu, eu disse que não sabia como me desapegar do passado o suficiente para conseguir me concentrar no presente com clareza. Disse que continuava vendo a pessoa que me assustava em vez da pessoa que estava sentada à minha frente naquela mesa de reuniões. Evan ficou em silêncio por 1 minuto e então disse algo que me impactou profundamente. Ele me disse que Isabela merecia uma mãe saudável e presente, não apenas um pai amedrontado. Disse que se apegar ao passado pode parecer uma forma de proteção, mas na verdade pode estar prejudicando Isabela, impedindo-a de ter um relacionamento com a mãe. Sentei-me no carro com lágrimas escorrendo pelo rosto, sabendo que ele tinha razão, mas sem ter coragem suficiente para agir. Passei os dias seguintes tentando não ficar obcecado com o que poderia acontecer na próxima visita de Isabela à mãe, mas me pegava checando o calendário e contando as horas. A visita supervisionada estava marcada para sábado à tarde no parque, e quando o dia chegou, levei Isabela até lá e a observei pular de alegria na cadeirinha do carro. Ela estava com sua jaqueta roxa favorita e ficava perguntando se a mamãe ia se lembrar que roxo era sua cor favorita agora, e eu disse que sim, mesmo sem saber ao certo. A assistente social nos encontrou na entrada do parque e me deu um aceno tranquilizador antes de levar Isabela até onde minha ex-esposa estava esperando perto do parquinho. Fiquei perto do estacionamento, como deveria,
perto o suficiente para vê-las, mas longe o bastante para não ficar pairando sobre elas, e vi minha ex-esposa se ajoelhar para abraçar Isabela e vi o rosto dela se iluminar. Elas caminharam juntas até o balanço, e minha ex-esposa ajudou Isabela a subir em um dos balanços. Em seguida, começou a empurrá-la delicadamente enquanto Isabela chutava as pernas e ria. O som daquela risada ecoou pelo parquinho e me atingiu em cheio, aquele som puro e feliz que eu ouvia todos os dias em casa, mas que, de alguma forma, parecia diferente ao vê-la com a mãe. Elas brincaram nos balanços por um tempo e depois foram para o escorregador. Eu pude ver minha ex-esposa conversando com Isabela o tempo todo, realmente atenta e presente, de uma forma que me fez lembrar de como ela era antes de tudo dar errado. Após cerca de 40 minutos, a assistente social aproximou-se de onde eu estava e comentou que a relação entre elas havia se fortalecido bastante no último ano. Ela me disse que Isabela parecia completamente à vontade e segura com a mãe, e que o vínculo entre elas era claramente forte. Concordei com a cabeça e disse algo sobre isso ser bom, mas o que eu realmente estava pensando era que eu estava tão concentrado em proteger Isabela de possíveis danos que não havia percebido quanto ela realmente gostava dessas visitas. Eu as tratava como algo a ser suportado, em vez de algo que lhe trazia alegria, e vendo agora, me sinto culpado por não ter percebido isso antes. Minha próxima sessão de terapia com Petra foi na terça-feira à noite. Entrei no escritório dela me sentindo cansado e confuso, e quando ela perguntou como eu estava, me vi contando sobre a visita ao parque e como Isabela parecia feliz. Petra ouviu sem interromper e então me pediu para pensar exatamente do que eu estava protegendo Isabela ultimamente. Ela queria que eu refletisse se eu a estava protegendo de um mal real ou me protegendo do medo de me machucar novamente, e a pergunta me deixou desconfortável porque eu não queria admitir qual poderia ser a resposta. Conversamos um pouco sobre como Isabela se tornou não apenas minha filha, mas toda a minha identidade nos últimos 5 anos, e como a ideia de compartilhar a guarda me fazia sentir como se estivesse me perdendo, em vez de apenas perdendo tempo com ela. Petra ressaltou que eu havia construído toda a minha vida em torno de ser o pai principal de Isabela, e que mudar essa situação significaria redefinir quem eu era como pessoa. Ela me perguntou o que restaria de mim se eu não fosse mais o pai que fazia tudo, e eu não tinha uma boa resposta. Na semana seguinte, Lana me ligou para agendar sessões individuais com cada uma de nós, para que pudéssemos discutir quais mudanças na guarda realmente desejávamos. Fui ao escritório dela numa quinta-feira à tarde e sentei na mesma sala de reuniões onde tínhamos tido nossa sessão conjunta de mediação. Lana explicou que queria entender a perspectiva de cada um de nós separadamente antes de tentarmos negociar juntos, e me perguntou diretamente qual tipo de acordo eu achava que funcionaria melhor para Isabela. Comecei a dizer que a situação atual estava boa, mas me interrompi e admiti que, na verdade, não sabia mais. Lana assentiu, como se já esperasse essa resposta, e me contou que havia se encontrado com minha ex-esposa no dia anterior. Ela disse que minha ex-esposa havia proposto uma transição gradual, em vez de partir direto para uma divisão de 50-50, começando com uma visita de um dia por semana e aumentando gradativamente a partir daí, dependendo de como Isabela se adaptasse. Fiquei surpreso porque esperava que ela insistisse em mais tempo imediatamente, e Lana pareceu notar minha reação. Ela me disse que a proposta demonstrava uma reflexão genuína sobre o que seria melhor para Isabela, e não apenas sobre o que minha ex-esposa queria, e que demonstrava o tipo de pensamento centrado na criança que torna possível uma coparentalidade bem-sucedida. Perguntei o que aconteceria após o período de teste, e Lana explicou que reavaliaríamos a situação com base na adaptação de todos, podendo adicionar mais tempo se tudo corresse bem. A conversa toda pareceu mais razoável do que eu esperava. Naquele fim de semana, decidi que precisava conversar de verdade com Isabela sobre tudo isso, em vez de simplesmente tomar decisões por ela. Estávamos sentadas à mesa da cozinha depois do jantar, e ela estava colorindo um desenho de um arco-íris enquanto eu lavava a louça. Sentei-me à sua frente e perguntei como ela se sentia em relação a passar mais tempo com a mãe, tentando manter a voz calma e neutra. Isabela parou de colorir e olhou para mim com aqueles olhos sérios que a faziam parecer mais velha do que 5 anos. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e eu pude ver que estava pensando em como responder.
Finalmente, ela disse que amava a mamãe e que gostaria de poder dormir na casa dela como fazia comigo, as palavras saindo com cuidado e pausa. Então, ela perguntou se isso me deixaria triste, e eu senti algo se abrir dentro do meu peito. Percebi naquele momento que ela estava protegendo meus sentimentos da mesma forma que eu a protegia, ambos tentando nos proteger da dor. Eu disse a ela que isso não me deixaria triste e que eu queria que ela passasse um tempo com a mãe, mas percebi em seu rosto que ela não acreditava muito em mim. Conversamos por mais alguns minutos, e ela voltou a colorir seu arco-íris, mas a conversa ficou na minha cabeça por dias. Uma semana depois, minha ex-esposa me enviou um envelope grande pelo escritório de Lana contendo a documentação que comprovava sua estabilidade para o processo de mediação. Abri a pasta na mesa da cozinha depois que Isabela foi para a cama e espalhei os papéis na minha frente. Havia registros de emprego mostrando 3 anos de trabalho estável no consultório odontológico, comprovantes de frequência às sessões de terapia com assinaturas da terapeuta confirmando os encontros semanais, relatórios de adesão à medicação do psiquiatra e cartas da equipe de tratamento falando sobre seu progresso e estabilidade. A documentação demonstrava esforço consistente e progresso real ao longo de anos, não apenas alguns meses de bom comportamento. Havia avaliações de desempenho do trabalho dela que a descreviam como confiável e profissional, anotações da terapeuta sobre as estratégias de enfrentamento que ela havia desenvolvido, registros de todas as consultas que ela havia comparecido. Ao analisar tudo isso em conjunto, me deparei com a prova de que ela havia se esforçado para melhorar e se manter bem. E eu vinha tentando ignorar isso porque enxergar significava reconhecer que meus motivos para querer manter o acordo de custódia atual estavam se tornando mais relacionados ao meu próprio medo do que à segurança real de Isabela. Evan veio jantar na sexta-feira seguinte e trouxe pizza porque sabia que eu estava estressado e provavelmente não estava cozinhando muito. Isabela ficou animada ao ver o tio e imediatamente o arrastou para o quarto para mostrar a elaborada torre de blocos que estava construindo. Eu esquentei a pizza e arrumei a mesa, e depois que comemos, Evan passou quase 1 hora brincando com Isabela enquanto eu limpava a cozinha. Quando Isabela finalmente foi tomar banho, Evan entrou na cozinha e se encostou no balcão. Ele me disse que Isabela parecia uma criança muito feliz, que claramente se sentia segura e amada, e eu assenti porque sabia que era verdade. Então ele disse algo que me fez parar de lavar a louça e olhar para ele. Ele ressaltou que proporcionar a Isabela um relacionamento com a mãe não apagaria o vínculo que havíamos construído juntos, e que talvez eu fosse forte o suficiente como pai para compartilhá-la sem perdê-la. As palavras me atingiram com mais força do que eu esperava, e senti lágrimas se acumularem nos meus olhos. Eva me abraçou e disse que eu estava fazendo a coisa certa ao sequer considerar isso, e então foi embora. Chorei, respirei fundo e disse a Lana que concordava com o período de experiência, e os olhos da minha ex-mulher encheram-se imediatamente de lágrimas. Ela me agradeceu, e eu me senti apavorado e esperançoso ao mesmo tempo. Passamos o resto da sessão acertando os detalhes, e quando saí, eu estava tremendo, mas também com a sensação de que talvez tivesse feito a coisa certa. A primeira visita com pernoite foi marcada para 2 semanas depois. Verifiquei 3 vezes se minha ex-esposa sabia toda a sua rotina para dormir, enviando mensagens de texto com lembretes sobre como a Isabela gostava que o abajur estivesse posicionado e quais músicas ela preferia ouvir antes de dormir. Minha ex-esposa respondeu a todas as mensagens, garantindo-me que tinha tudo sob controle. Quando o dia finalmente chegou, fomos de carro até a casa da minha ex-esposa, do outro lado da cidade, e eu acompanhei Isabela até a porta, carregando a mochila dela e tentando disfarçar a minha ansiedade. Minha ex-esposa abriu a porta com um sorriso e nos convidou para entrar e ver o quarto de Isabela. O apartamento era pequeno, mas limpo e acolhedor, e o quarto de Isabela tinha uma cama de solteiro com lençóis roxos e alguns brinquedos já arrumados em uma prateleira. Isabela me abraçou forte antes de eu sair e perguntou se eu ficaria bem sem ela, e eu prometi que sim. Por volta das 8 horas, meu celular finalmente vibrou e eu o peguei tão rápido que quase o deixei cair. Minha ex-esposa havia enviado uma foto de Isabela sentada em um sofá de pijama com um livro aberto no colo, ambas sorrindo para a câmera. A mensagem dizia que estavam lendo histórias para dormir e que Isabela havia escolhido 3 livros. Respondi por mensagem que parecia que eles estavam se divertindo, e então fiquei sentado no sofá segurando o celular por mais 1 hora antes de finalmente ir para a cama.
Quase não dormi naquela noite, acordando a cada hora para checar meu celular, mesmo sabendo que não havia nada de errado. Quando fui buscar Isabela na manhã seguinte, ela correu para a porta falando sem parar, antes mesmo de eu entrar. Ela me contou sobre as panquecas que fez com a mamãe, sobre como jogaram 3 jogos de tabuleiro e assistiram a um filme com pipoca. Ela falou durante toda a viagem de volta para casa sobre cada detalhe do que fizeram, e parecia perfeitamente bem, talvez até mais feliz do que o normal, o que era exatamente o que eu esperava, mas também uma estranha sensação de perda que eu não sabia como processar. As pernoites semanais se tornaram rotina mais rápido do que eu esperava. Toda sexta-feira à noite eu levava Isabela de carro até o outro lado da cidade com sua mala de viagem, e todo sábado de manhã eu a buscava e ouvia suas histórias sobre o que tinham feito. Minha ex-esposa começou a me mandar mensagens durante a semana sobre coisas pequenas, como quais lanches Isabela gostava agora, ou se ela já não cabia mais no casaco de inverno. Percebi que estava respondendo com informações concretas em vez de apenas respostas curtas. Conversamos sobre a próxima reunião de pais e professores da Isabela e decidimos ir juntos, sentando naquelas cadeirinhas minúsculas da sala de aula enquanto a professora nos mostrava seus desenhos e seu progresso na leitura. Isabela ficou radiante com a nossa presença e, depois, minha ex-esposa me convidou para tomar um café e conversar sobre o que a professora tinha dito. Ficamos sentados em uma cafeteria por 40 minutos, conversando sobre os pontos fortes de Isabela e as áreas em que ela precisava de ajuda, e a situação pareceu quase normal de uma forma que eu não esperava. 2 meses se passaram assim, Isabela prosperou com o tempo extra que passou com a mãe, e notei que ela parecia mais segura, em vez de menos, como se a presença ativa de ambos os pais fizesse com que seu mundo parecesse maior e mais seguro, em vez de dividido. Na reunião de reavaliação com Ana, ela perguntou como cada um se sentia em relação ao acordo. Minha ex-esposa disse que tinha sido maravilhoso e que Isabela estava se adaptando muito bem. Admiti que tinha corrido melhor do que eu temia e que Isabela parecia feliz. Lana sorriu e disse que era exatamente isso que esperava ouvir. Concordamos em manter o acordo atual, e Lana sugeriu a possibilidade de adicionar uma segunda pernoite em 6 meses, caso as coisas continuassem indo bem. Minha ex-esposa assentiu e agradeceu a nós dois, e eu percebi que não estava mais com medo, apenas cautelosamente esperançoso sobre o que viria a seguir. Em uma noite, uma semana depois, Isabela estava sentada à mesa da cozinha com seus lápis de cor e papel. Ela me chamou e me entregou um papel com um desenho. Nele tinham 3 palitinhos de mãos dadas, cada um deles pintados cuidadosamente logo acima escrito com sua letra Minha Família. Senti meu peito se aquecer e coloque o desenho na porta da geladeira ao lado do antigo desenho com só nós dois. E aí, curtiu essa história? Se você gosta de relatos, histórias e confissões do Reddit, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber as novidades e faça parte da nossa tripulação. Nos vemos no próximo vídeo.